Claro, ela não era a personagem principal da sua história. Ela conhece esse plot, mas não esperava que ela fosse uma mulher perversa que morreria nas mãos do próprio marido. Pelo visto era justo, um pagamento pelo preço de ser a vilã da história. Até que percebe que não consegue sair do fluxo da obra original. E se ela vai morrer como no original, então é bom aproveitar a vida luxuosa do palácio. Mesmo que para isso, ela tem que suportar o seu marido. Oi, eu sou Zakai. Está na hora de vermos os 4 capítulos desse novo manhwa que eu vou estar trazendo para vocês. Quem já acompanha já ativa o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês. E já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. O nome da obra vai estar passando na tela para vocês. E fiquem com o vídeo. A história começa com o casamento de 2 jovens ocorrendo ao dia, mas ele não era tão comum quanto poderia parecer à primeira vista. Parecia que tudo estava correndo como de costume, com uma noiva linda em um vestido branco e tudo ao seu redor incrivelmente fabuloso. Parecia ser um casamento impecável indiscutivelmente da nobreza. Mas se podia ver ódio e desprezo nos olhares dos convidados, ninguém estava escondendo o fato de que todos estavam contra esse casamento. Não tinha um único convidado genuinamente empolgado com a situação, e por causa disso, era difícil ignorar tal atenção e aproveitar o belo evento. O padre começou a dizer suas palavras. Elas soavam belas, é claro, mas não faziam sentido porque infelizmente, ou felizmente, tudo o que ele disse não se tornará realidade. Não dará certo criar uma família feliz e boa como normalmente acontece depois do casamento, pois neste dia uma garota se casará com um homem que deseja destruí-la, por conta do ódio e de muitas outras razões. Como todas as desgraças, isso aconteceu com a garota de uma forma bastante inesperada, e talvez até injusta. Em sua vida real, ela era uma garota comum que era infeliz, e em certo ponto, uma situação aconteceu, que mudou completamente o seu futuro. Ela era uma jovem e bela mulher e não tinha feito nada de errado a ninguém, mas em algum momento uma coisa terrível aconteceu. Mas se descobriu que não era o fim. A partir desse momento, estava destinada a uma vida completamente nova, um novo destino e aparência. Quando ela se olhou no espelho, a garota não reconheceu quem estava ali. Ela tinha cabelos pretos e uma aparência completamente diferente. Claro, estava óbvio que ela tinha reencarnado em outro corpo. Um cenário que ela frequentemente havia visto em livros. A garota em quem ela renasceu e quem ela é agora, se chamava Edith. Ela descobriu que ela estava presa no livro que ela leu na noite passada. Vemos então uma garota que era bonita e brilhante, a filha ilegítima de um conde do livro. Seu nome era Lizzie Sinclair. Graças à sua origem, ela foi perseguida por sua família e teve uma infância infeliz. Mas depois, ela chamou a atenção dos duques e foi viver com eles. Na mansão, a garota encara uma competição feroz e sem concessões por sua atenção, e é aqui que a obsessão descrita no título do livro começa. O papel de Edith neste romance é o de ser simples, estúpida, gananciosa e também uma vilã invejosa e malévola, que está constantemente tentando fazer coisas ruins para a bela Sinclair, por conta de toda a atenção que ela atraía. Ela odiava Sinclair intensamente e aproveitava todas as oportunidades para prejudicá-la ou causar confusão. Era a única coisa que ela queria, afinal, ela odiava porque sentia que não era tão bonita quanto Lizzie. Agora, a garota já havia sido arrumada por sua criada, então ela estava pronta para realizar todos os seus planos, e imediatamente começar a corrigir seu destino para continuar viva e viver uma vida feliz. Inicialmente, era necessário corrigir todas as maldades da vilã cujo corpo ela agora habitava. Uma das várias coisas importantes que ela queria realizar era consertar seu relacionamento com sua família e conquistar o amor deles. A garota estava em um ótimo estado de espírito, então ela achou que seria fácil se reconciliar com seu pai em uma conversa, mas ela estava errada. Ela entrou no quarto dele e lhe desejou bom dia, tentando ser simpática e educada, exceto que ela imaginou ser muito mais fácil, e esqueceu que na verdade não é tão simples estabelecer um relacionamento com alguém com quem não falou por muito tempo, e esteve em conflito por um longo período. Edith percebeu imediatamente que, depois de entrar no quarto, o humor de seu pai desapareceu imediatamente e ele ficou agressivo. Isso não foi surpreendente, no entanto, era assim que eles falavam um com o outro antes, e era tolice esperar uma reação diferente dele. Portanto, não foi agradável para ela ouvir isso depois de ter tentado falar com ele normalmente, na tentativa de se reconciliar. Quando ela experimentou a relação do pai com sua filha estando em seu corpo, só então ela percebeu o quão difícil seria consertar as coisas. Ela começou a temer literalmente cada palavra que ele dizia, porque a única coisa que Edith temia era que em breve teria que pagar por ter crescido nesta casa, desfrutado de todos os confortos, e ter sido aceita nesta família quando era pequena. A garota não tinha ideia de que acabaria em uma família onde era tratada mal e não amada, muito menos que deveria ser grata por isso. Esta definitivamente não era a família na qual ela queria passar sua infância, mas ela não tinha outra escolha. Eles tentavam repreendê-la por absolutamente tudo, mesmo que fosse injustificado. Ela era punida até mesmo sem motivo. Cada vez que se via em uma situação desesperadora, trancada em um quarto por algum erro ou outro, era como se estivessem procurando um motivo para castigá-la ou fazê-la parecer culpada, mesmo quando não estavam.
Quando Edith saía para as ruas, ela sempre parecia deslumbrante, como um anúncio para aquela família. No entanto, na realidade, em casa, ela sofria com a raiva descontada sobre ela e era tratada muito mal. A única diferença era que ninguém via isso e não sabia o que realmente estava acontecendo naquela família em relação à garota. Ela estava muito cansada disso, e ansiava por finalmente conhecer o que era uma vida feliz, onde não precisasse esperar críticas ou agressões do exterior sem motivo, e onde pudesse se sentir livre onde quer que estivesse. Um dia, houve uma situação estranha que já não a surpreendeu, pois ela já estava acostumada a isso há muito tempo. Seu pai a chamou em voz alta e ordenou que ela fosse até ele imediatamente. Aparentemente, ele mais uma vez não gostou de seu comportamento, embora nunca dissesse algo específico. Ele também mencionou como a garota não tinha o direito de cometer um único erro. Hoje, havia algumas negociações esperando por ela, nas quais ela teria que dizer se levaria 3 empregadas consigo. Se o fizesse, ela poderia avançar para a próxima etapa. O que exatamente isso significa ainda não está claro, porque todos em casa gritam com ela e a odeiam. Ela raramente está de bom humor e nem consegue encontrar energia para sorrir para ninguém. Um dia, ela decidiu analisar todas as informações que lembrava sobre essa família. O Duque Ludwig e Rigelhoff têm sido rivais desde a infância. As duas famílias costumavam estar mais ou menos no mesmo nível. Mas em certo ponto, a família do Duque Ludwig fez uma grande contribuição, daí o título de Duque. É após isso que o Conde Rigelhoff acredita que o título de Duque foi descaradamente roubado dele e que o Duque Ludwig o recebeu indevidamente. É por isso que ele quer casar Edith para que ela possa encontrar informações que ajudarão a destruir a reputação da família do Duque Ludwig. A situação era muito difícil e ela realmente não gostava do fato de ter que cumprir o plano de outra pessoa, que ela não precisava nem se importava. Portanto, ela precisa escapar do seu destino e finalmente começar a viver a vida dos seus sonhos. O dia havia chegado, quando todos deveriam se reunir para visitar o Duque Ludwig, e era um dos dias mais responsáveis em sua memória recente. Edith não conseguia entender por que ela estava obrigada a ajudar esse homem, seu pai, se ele a tratava tão terrivelmente. Só porque eles a acolheram em sua família não significa que eles têm o direito de tratá-la tão mal. Afinal, foi a decisão deles e agora ela tem que pagar por algo e ser grata. Estava na hora de se aproximar da mansão e, enquanto isso, eles estavam observando todos os locais ao redor e não havia como negar que era realmente bonito e bem mantido. Depois de um tempo, foram recebidos pelo mordomo, que informou que o duque e a duquesa estavam esperando por eles dentro. Ele então ofereceu-se para guiá-los e pediu que o seguissem. Uma outra prova surgiu naquele momento, e na presença de outras pessoas, o pai tratava Edith de forma hipócrita, como se amasse muito. Mas a garota percebeu que ele estava apenas tentando parecer algo que não era, mostrando uma boa relação com a filha. Era incomum para ela ver o pai em um bom humor, embora ela percebesse que era apenas um ato que não duraria muito tempo. Enquanto ela estava ali parada, ela não conseguia acreditar que estava vendo esses personagens ao vivo e agora estava diante deles. Foram recebidos pelos anfitriões e convidados a se sentar, pois não demoraria muito até que a comida chegasse e a refeição pudesse começar. Edith olhava para todas as pessoas presentes naquele momento e notou que eram incrivelmente bonitas, como esse rapaz ou essa moça, que é a mesma Lizzie que a vilã odeia por sua beleza incrível. E descobriu que o homem sentado ao lado daquela bela mulher é o futuro marido de Edith. Quando ela o viu, sentiu uma energia especial emanando dele, e parecia imediatamente claro que esse homem é capaz de fazer coisas muito ruins que a garota quer evitar a todo custo. Até mesmo julgando pela aparência dele, fica claro que tipo de pessoa ele é. Suas características faciais e seu olhar falam sobre isso. Quando você olha para ele, dá a impressão de que é melhor não provocá-lo, e a mera visão dele causa um pouco de medo, especialmente quando ele não está de bom humor. Portanto, era necessário se acalmar, pois nada de ruim tinha acontecido até aquele momento. Além disso, você também deveria tentar dar a impressão de uma garota simpática que não suspeita de nada. Enquanto isso, a comida já havia chegado e todos foram convidados para a mesa. Dava para ver que os anfitriões tinham cuidado de tudo e tudo parecia lindo. Edith queria experimentar de tudo, porque absolutamente todos os pratos estavam incrivelmente deliciosos, e não era possível parar. Enquanto isso, uma conversa havia começado sobre Edith se mudar em breve para a mansão e querer levar suas próprias empregadas junto. No entanto, os anfitriões não entenderam bem para que seria isso e falaram sobre suas empregadas serem as melhores e que seriam tão boas quanto quaisquer outras. Você nem precisa duvidar disso e nem se preocupar com o profissionalismo delas. Exceto que o pai da garota estava tão preocupado que ele falhou completamente em perceber o quão insistente estava em seu pedido, e isso parecia um pouco rude para quem estava de fora. Eles tentaram educadamente recusar, mas ele continuou insistindo que estava certo e que era melhor não discutir com ele. Esse comportamento parecia um pouco estranho para as pessoas ao redor, afinal, ninguém esperava que ele agisse dessa maneira quando era um convidado. Então, a garota decidiu remediar um pouco a situação e tomar as rédeas da situação.
Ela disse que não era necessário levar a sério as palavras de seu pai, pois ele sentia-se fortemente sobre a filha se casar e queria que ela fosse feliz. Depois do jantar, o conflito começou. O homem não suportava o fato de que eles estavam tentando corrigi-lo e resolver a situação, e nem mesmo prestou atenção ao fato de que a garota estava apenas tentando fazer o que era melhor. No entanto, mais uma vez, ele não a ouviria e começou a gritar com ela de qualquer maneira, mesmo estando errado na verdade. Ele tentou defender sua opinião e mostrar que apenas ele tinha o direito de decidir algo nessa situação. Edith começou a perceber que eles estavam criando mais problemas com esse comportamento e talvez fossem expulsos depois disso. Por isso, era necessário consertar as coisas o mais rápido possível, porque certamente não mereciam nada de bom com esse comportamento. Ela tentou convencer seu pai de que sabia o que estava fazendo e apenas pediu para ele confiar nela. Uma semana depois, ela apareceu para seu próprio casamento e se perguntou o que estava planejando, se cumpriria a vontade de seu pai ou começaria a viver a vida que desejava e finalmente se sentir livre. Ela percebeu que tudo acabaria depois de trocarem as alianças, e este era o momento mais importante que ela estava esperando, porque não haveria pai por perto para controlá-la, e ela poderia fazer o que quisesse. Em certo momento, ela olhou para o seu noivo e desejou por apenas um segundo que ele começasse a ser gentil, mesmo sabendo que era impossível, mas ainda assim, ela continuou esperando por isso. Ela o compreendia, pois era muito difícil para um homem como ele sorrir e ser feliz quando alguém o estava observando. Isso precisava ser feito rapidamente e depois acabaria, mas o momento não foi sem uma situação estranha. Quando chegou a hora de colocarem os anéis um no outro, o noivo chegou a colocar o anel nela, mas o que aconteceu em seguida foi realmente estranho. Porque ele não gosta que alguém o toque, uma situação inesperada ocorreu, ele decidiu colocar o anel nele mesmo. Ela não entendeu esse ato, seria tão repulsivo para ele se ela tivesse feito isso? Ela estava profundamente ofendida, pois não esperava que ele pudesse arruinar tudo em um momento tão importante com uma ação tão inusitada. Ela certamente se lembrará disso por muito tempo, sendo impossível esquecer e perdoar. Mas apesar do que aconteceu, Edith não se abalou tanto e não ficou chateada, pois ela não desejava esse casamento, ou um bom relacionamento entre eles de qualquer maneira. Portanto, era necessário apenas tentar ignorar tal atenção, pois, nessa situação, isso era completamente irrelevante para ela. Naquele momento, ela percebeu o tipo de homem que teria que viver, e como ele realmente era. Até aquele momento, ela nem podia imaginar que ele fosse tão rude, e ele não pensa que está fazendo algo para ofendê-la. Uma vida em que ela pudesse aproveitar cada dia sem se preocupar em ser atingida ou magoada por alguém, isso é exatamente o que ela sonhava, e a partir desse momento, ela será capaz de se sentir completamente segura e desfrutar do conforto que terá em seu novo lar. No início, era incomum para ela se sentir como uma pessoa livre e feliz, mas quando ela percebeu que agora isso seria sempre assim, ela ficou muito feliz, cada vez mais. De repente, alguém bateu à porta e perguntou se poderia entrar na sala. Era Lady Lizzie Sinclair. Edith imediatamente perguntou como poderia ajudá-la. Essa moça bonita havia vindo para contar algo a Edith, e à primeira vista parecia um pouco assustada, ou que queria contar algo desagradável. Nesse ponto, Edith lembra que há um momento assim no livro e, como ela era vilã, precisava manter sua imagem. Após a cerimônia de casamento, Lizzie foi à casa de Edith para se desculpar pela grosseria de Callian. No entanto, o pedido de desculpas teve o efeito oposto e deixou Edith muito zangada, pois ela não podia culpar seu noivo pelo comportamento dele. Então, ela decidiu descontar toda a sua raiva em Lizzie. Ela começou imediatamente a gritar com ela e a questionar como ela ousava usar um vestido branco no casamento de outra pessoa. Pelo menos havia um motivo bom para ela gritar, já que Lizzie realmente cometeu um erro ao usar um vestido branco no casamento e Edith nem precisava pensar em mais nada. Lizzie continuava pedindo desculpas pela grosseria de Callian, e dizia que, apesar do que ele parecia ser à primeira vista, na verdade ele era uma pessoa muito gentil e boa. Edith estava realmente envergonhada por ter gritado com ela, afinal como alguém poderia ficar zangado com uma garota tão simpática? Mas apesar disso, ela ainda tentava manter sua imagem de vilã em relação a Lizzie, embora nem sempre conseguisse, pois havia acabado de começar a adotar essa imagem, e às vezes era quase impossível. Afinal, ela não estava tão zangada a ponto de demonstrar agressão a alguém que não era culpado de nada. Ela percebe o quão desagradável é isso pela sua própria experiência, então ela tomou a decisão de que só tem o direito de ficar zangada com aqueles que merecem. E porque tomou essa decisão, sentiu-se imediatamente melhor e mais à vontade para conversar normalmente com a garota. Ela pôde relaxar e não precisar fingir ser algo que não era. Mas ela só podia se permitir essas coisas com pessoas que eram realmente boas e não tinham nada contra Edith. Em certo momento, Lizzie percebe que estava ocupando muito do tempo de Edith e imediatamente pediu desculpas, mas Edith disse que não havia problema, então estava tudo bem. Depois disso, eles se despediram e era hora de descansar após um dia difícil. A garota sabia exatamente do que precisava, então, sem pensar duas vezes, ela organizou uma noite perfeita de relaxamento.
Ela só sonhava em tomar um banho o mais rápido possível. Toda vez que ela se permitia relaxar e aproveitar o conforto, ela ficava muito grata por tal destino, e pelo fato de poder viver agora uma vida feliz e segura. Afinal, nada lhe é exigido agora e ela pode fazer o que quiser. Era o que ela tinha sonhado por toda a sua vida, e quando tudo se concretizou, ela não conseguia acreditar que estava realmente acontecendo. De repente, seu marido entrediz algo agradável pela primeira vez, dizendo que ela estava parecendo muito bem naquela hora. Ela não esperava por isso, já que a história não dizia que ele estaria passando pelo lugar naquele momento. Por causa da surpresa, ela ficou muito envergonhada e não sabia o que responder a ele. Ela lhe disse que não esperava que ele aparecesse. Com ele respondendo: "Por acaso não tenho o direito de entrar no quarto da minha esposa? Afinal, ela não é uma estranha para ele, e tenho o direito de fazer o que quiser, especialmente porque estava em minha própria casa." Edith nem conseguia imaginar que ele quisesse falar com ela depois de recusar o toque dela durante o casamento, mas ele certamente não conseguia justificar o ato quando estava zangado com ela. Ela não conseguia parar de pensar em como ele era bonito, mesmo quando não estava de bom humor. Além disso, ela não tinha forças nem desejo de responder ele do jeito que ele fez, com raiva e grosseria. Depois disso, ele perguntou se ela realmente ia dormir naquele quarto, embora tenha soado um pouco estranho, como se ela devesse dormir em outro lugar para que ele não a visse. Depois que ele saiu, a garota não conseguiu entender por que ele tinha vindo. Kalia não explicou nada e apenas saiu em silêncio, sem dar explicações. No caminho, ele se encontrou com Lizzie e ela perguntou por que ele não estava com sua esposa naquele momento. Ele sabia muito bem que Lizzie estava perguntando isso para possivelmente ajudar o relacionamento deles e fazer algo bom pelos dois. Então, ele contou tudo a ela, pois confiava nela e não tinha dúvidas em contar tudo. Kalia disse durante a conversa que Lizzie tinha um problema: ela sempre pensava o melhor das pessoas e não via nada de errado nelas, mesmo quando era óbvio e o que outras pessoas notariam imediatamente. Ela pode não perceber as coisas e achar que todas as pessoas são boas. Ele tentou explicar tudo isso para ela, para que não pensasse tão bem de Edith. Depois, Lizzie contou como Edith gritou com ela por usar um vestido branco no casamento dela, e é claro que ele estava do lado de Lizzie nessa situação, já que eles socializavam e confiavam um no outro há muito tempo. Era evidente que ele estava completamente contra sua esposa e nunca perdia a oportunidade de acusá-la de algo, por exemplo, pelo vestido que ela usou no casamento deles. Aparentemente ele não gostou do vestido nem da noiva, mas mesmo assim Lizzie tentou dizer que ele não deveria falar assim sobre sua esposa, afinal, ela não tinha feito nada de mal a ele. Lizzie não entende de onde ele tira tanto ódio por sua própria esposa e como ele pode dizer essas coisas sobre ela. Embora ela respeitasse Kalia, ela manteve sua posição e não mudaria de ideia, o que foi justo da parte dela. Em certo momento, ele diz que ela, de todas as pessoas, deveria entender como ele está se sentindo agora. O que isso poderia significar não fica claro. De repente, eles ouvem alguém se aproximando deles, talvez fosse o irmão dele, e ele se perguntava por que os dois estavam ali sozinhos e não descansando. Lizzie o cumprimentou e disse que era realmente hora de ir para a cama. No entanto, parecia que Kalia não estava exatamente feliz em vê-lo e queria falar com Lizzie sobre algo. A manhã seguinte chegou e, pela primeira vez em muito tempo, Edith sentiu que tinha dormido bem e se sentia bem. Era estranho para ela que em tão pouco tempo ela tivesse conseguido dormir o suficiente e acordado cedo o bastante sem um despertador. Afinal, costumava ser capaz de dormir por horas e ainda se sentir cansada. O bom estado dela devia ter sido influenciado pela vida calma e sem estresse que estava levando. Ela se lembrou de que tinha negócios importantes para tratar. Ela precisava restabelecer relações com os pais de seu marido e consolidar seu sucesso com eles. Ela lembrava que eles a trataram bem no início, mas tinha necessidade de manter uma compreensão mútua entre eles, preferencialmente o mais rápido possível. Assim, eles perceberiam quão importante é para ela estar em bons termos com eles, e ela está disposta a fazer algo a respeito. Além disso, ela percebe que é muito mais importante ouvir o duque e a duquesa do que o próprio filho deles. Portanto, se ela quiser permanecer aqui por muito tempo, em primeiro lugar é necessário se comunicar bem e manter uma compreensão mútua com esses dois. Se ela viver de maneira tranquila e pacífica com eles, poderá desfrutar dos confortos e conveniências de uma vida luxuosa por muito tempo. Portanto, é necessário conquistar a confiança deles. Para fazer isso, ela decidiu cumprimentá-los logo pela manhã. Além disso, ela não precisará cozinhar ou limpar nada na mansão, pois há empregadas para isso. Tudo o que ela precisa fazer é fingir ser uma boa nora. Mas primeiro, ela precisa se arrumar, e para isso, ela pediu ajuda à empregada. Ela percebeu que não precisava trabalhar duro ou fazer qualquer coisa, então ser uma boa nora era muito fácil. O principal é não brigar com os anfitriões e parecer digna na presença deles. Edith pensou por muito tempo sobre qual vestido deveria usar. Afinal, alguns deles eram inadequados demais, e foi bom que ela percebeu isso, pois com apenas um vestido inadequado você pode arruinar tudo sem nem mesmo começar a conversa.
Como ela percebeu que precisava ser cuidadosa com essa escolha, pediu para sua assistente escolher o vestido mais apropriado. Edith ficou surpresa ao ver que a assistente estava muito indiferente, e de certa forma estranha, porque depois da conversa, ela simplesmente se virou e foi embora sem dizer nada. Mas a garota tentou não dar muita atenção a isso. De repente, ela percebe que esqueceu de um ponto muito importante. Ontem à noite era exatamente a noite em que ela e o marido deveriam estar juntos. Mas, como ele tinha saído sem dizer nada, Edith decidiu que era culpa dele e que ela não havia feito nada de errado. Se sabe que a trama do livro afirmava que Callian estava apaixonado por Lizzie, e que a verdadeira Edith não sabia disso. E agora dá para entender por que ele estava infeliz ontem quando alguém interrompeu a conversa deles. Era para isso que Callian estava lá ontem. Se ele não se importasse com a esposa e não a amasse, era muito estranho da parte dele, porque ele nunca explicava nada. De qualquer forma, ela não se importava em ver o rosto bonito dele novamente. Enquanto pensava nisso tudo, ela não percebeu que o tempo havia passado, e a assistente já tinha preparado sua roupa e arrumado seu caielo. O momento mais importante chegou. É hora de receber o duque e a duquesa e perguntar como eles estão. A garota queria maximizar a boa impressão nos olhos deles. Os pais de Callian notaram que ela estava muito nervosa e disseram que ela não tinha nada com que se preocupar. Ela ficou muito contente que eles se importaram o suficiente para lhe fazer uma xícara de chá. Além disso, Edith queria saber se eles sabiam que seu filho havia dormido em outro quarto na noite passada, não tendo ficado com ela. Em certo momento, os pais dele iniciaram uma conversa sobre se ela conhecia pelo menos algumas das responsabilidades de ser a dona de uma casa aristocrática. Foi bom que a garota se lembrou de algumas coisas do livro e pôde responder facilmente a essa pergunta. Ela disse que sabe como gerenciar o fluxo de caixa e organizar documentos, então se eles têm um sistema assim, ela pode entender e assumir essas tarefas o mais rápido possível. Após tal pergunta, Edith percebeu que essas pessoas não confiavam plenamente nela, e o Duque fez essa pergunta para ver se ela estava aqui para pegar alguns documentos para si mesma. Então, ela respondeu que se ela não merecesse a confiança deles, eles poderiam ensiná-la outra coisa, e ela ficaria feliz em aprender para ser útil. O Duque e a Duquesa ficaram surpresos e gostaram de conversar com uma garota tão bem educada, e que compreendia tudo. A Duquesa até elogiou a criação dela em boas maneiras, e depois disse que pediria sua ajuda em 2 semanas. Ela, é claro, concordou e pediu para que alguém lhe mostrasse o ducado, se possível. A Duquesa ficou surpresa que Callian não tinha feito isso, e concorda, dizendo que iria designar alguém. Já era hora de se despedir, e a garota disse que precisava ir. Quando ela saiu do quarto se sentiu aliviada, porque estava preocupada e com medo de dizer algo errado. Um assistente se aproximou dela e perguntou se ela estava bem, ao que ela respondeu que estava apenas um pouco nervosa. Aparentemente, esse era o assistente da Duquesa, designado a lhe mostrar a mansão. Eles se encontraram e se cumprimentaram. Essa é a pessoa encarregada da papelada, e por alguma razão, ele não é mencionado no livro, assim como a empregada. E como ela não sabia nada sobre eles, ela se sentiu um pouco desconfortável já que não sabia o que esperar deles, mas como eles ainda não fizeram nada errado, não despertavam nenhuma suspeita. A garota tentou se comunicar bem com eles, e não fingiu estar um pouco assustada com a presença deles, pois talvez fossem contra Edith, e não fossem exatamente quem aparentavam à primeira vista. Portanto, eles precisavam ser investigados e ganhar confiança. O primeiro lugar que visitaram foi o cofre de joias, onde todas as joias do ducado eram mantidas. Também foram para uma enorme biblioteca com uma coleção de livros muito raros. O lugar é realmente impressionante, e quando eles chegaram lá, sentiram que havia uma atmosfera especial. Edith decidiu perguntar se ela poderia ir lá sempre que quisesse ou se precisaria de permissão de alguém. Acontece que qualquer membro da família pode entrar lá a qualquer momento, o mesmo vale para as obras de arte, o que foi uma ótima notícia. Após a biblioteca, eles foram para a sala de arte. Essa sala era especial e também tinha uma atmosfera incrível. Levaria muito tempo para ver tudo e seria impossível parar de olhar para uma das obras de arte. Nesse momento, o assistente diz que poderiam encerrar por hoje. A garota agradeceu pelo tour, pois foi realmente impressionante e muito bonito. Ela nem percebeu o tempo passar. Além disso, foi muito bom ouvi-lo dizer tudo sobre o lugar. Era como se ele tivesse passado a vida inteira praticando para falar de maneira bela sobre aquilo, mas ele não estava acostumado a ser agradecido e elogiado por ninguém. Então, ele apenas disse que estava fazendo o trabalho dele e que poderia mostrar o resto em outro dia. Mas como ainda tinha um tempo no caminho de volta, ele falou sobre o lugar pelo qual eles estavam passando. Normalmente, ele é usado para chás, pois é o local perfeito para isso. Quando o Duque e a Duquesa recebem convidados, costumam estar lá para cumprimentá-los e conversar sobre algo. Além disso, é muito bonito e agradável estar lá. Mas parece que a garota não estava realmente ouvindo as informações e estava olhando para outro lugar naquele momento. O mordomo percebeu que ela não estava ouvindo de jeito nenhum e não entendeu por que Edith parou e começou a olhar para outro lugar.
Ela deve ter se interessado por algo ou visto algo interessante. Acontece que ela viu o marido na companhia de Lizzie, então ela parou para olhar. Foi uma situação desagradável para ela, porque em vez de estar com ela, ele estava passando tempo com outra garota. Mas como Edith não estava realmente apaixonada por ele, não foi tão difícil e doloroso para ela ver isso. Ainda assim, era frustrante ver o marido dela socializando com alguém, sem sequer uma vez vir ver como estava a esposa e como ela estava se saindo. É surpreendente que ele às vezes sorria na companhia de outras pessoas, já que, por exemplo, com Edith, ele é constantemente rude e sempre quer ir a algum lugar. Mas isso deve ser completamente irrelevante para ela, porque a única coisa que ela deseja é simplesmente desfrutar de todos os confortos e privilégios da mansão em que ela vive. Então, ela continuou conversando com o mordomo como se nada tivesse acontecido. Ela decidiu mudar de assunto para o quanto o clima estava bonito lá fora. O mordomo disse que tinha muito o que fazer, então a garota disse que não o manteria ocupado mais. Ele já tinha lhe dado bastante tempo, e mostrado muitas coisas interessantes. Após o tour, o mordomo foi até seu mestre para contar como tudo tinha ocorrido. Ele precisaria fornecer o máximo de detalhes possível para o duque, sobre como a garota se comportou, e no que ela estava interessada durante a excursão. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acho que também vai gostar desse próximo que vai aparecer aqui. Deixa o like pra eu entender que vocês querem a parte 2 lá no outro canal, Ormão A. Então também não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. E obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.